Mas vamos lá, vamos orar, irmãos. Nós estamos aqui falando sobre portas, 7 portas proféticas para 2023. E eu quero começar contando uma história de uma situação que aconteceu quando eu estava aqui no louvor. Não tinha pensado nisso, mas eu quero contar só para criar um pano de fundo, uma introdução. Em 2016, eu não sei exatamente quando, 2017, 2019, eu não lembro da data, acho que foi 2019, eu estive nos Estados Unidos, lá em Tulsa, e eu tive uma reunião com um pastor muito jovem lá. Nós tivemos uma reunião com um pastor muito jovem, o pastor Paul, da Victor, e nós estávamos conversando com esse pastor, e ele começou a contar muitas histórias para nós, e uma história que me chamou muita atenção foi a história da igreja. Ele tinha assumido aquela igreja, o pai dele faleceu, e ele assumiu a igreja, e ele contou uma história muito interessante. Ele falou que quando ele era jovem, ele, não tão jovem, mas assim, adulto já, e jovem para adulto, ele sempre pedia para o pai a chave da porta da igreja, chave do escritório, chave não sei da onde, chave da sala de louvor, porque a igreja dos Estados Unidos lá é gigante, meu Deus, você se perde lá. E ele pedia essas chaves, e o pai sempre falava para ele assim: você não precisa dessas chaves, você precisa somente de uma chave. E ele ficou, o tempo passou, e ele pedia. Ele contou essa história para nós lá, a Lu estava junto, e ele pedia a chave para o pai: pai, eu quero a chave da igreja, eu quero entrar, entrar lá, eu quero adorar, eu quero ir na sala de música, eu quero ir no palco, eu quero entrar, me dá a chave. E o pai sempre falava assim: você não precisa de muitas chaves, você precisa de uma chave. E essa história se repetiu por muitos anos, e ele era o quarto filho desse pai, o irmão ali, ele era o mais novo dos 4, e o pai morreu. O pai faleceu de repente, e aí ficou aquela situação: quem vai assumir a igreja com 11 mil membros, uma igreja grande, quem vai assumir essa igreja? E um determinado dia, o pai já tinha morrido, eles estavam nesse processo ainda de quem deveria assumir a igreja, e um tempo antes até do pai morrer, o pai deu uma chave para ele, e ele colocou essa chave na carteira, e ele andava com essa chave. Quando ele falava com o pai, ele falava assim, o pai falava: você não precisa de todas as chaves, você precisa de uma chave. Só que ele nunca tinha usado essa chave, ele nunca tinha experimentado usar essa chave. O pai morreu, um determinado dia ele era adorador, tocava lá o piano e tal, e ele estava muito angustiado, o coração angustiado, pesado, a igreja naquele momento aflito, sem pastor, quem que vai assumir todo esse processo? Ele foi para a igreja, chegou na porta da igreja, a igreja estava fechada, todo fechado, e ele tentou falar com o tesoureiro, falar não sei com quem, não conseguia acesso à igreja. Ele lembrou da chave que o pai deu, abriu a carteira, e aí aquela chave, ele foi na porta principal da igreja, abriu a porta, aí ele ficou impressionado, porque, puxa, essa chave abriu a porta, como assim? Ele contou isso para nós lá, né, Lu? Aí ele foi na porta do templo, enfiou a chave abriu. Aí ele foi, irmãos, isso até me arrepia, porque tem uma moral nessa história que nada é por acaso. Quando eu ouvi essa história lá, eu nunca contei essa história, acho que eu contei uma vez, eu não lembro, mas assim, muito para esse momento, sabe? Às vezes você está ouvindo a história, porque eu falei, aquele pastor vindo lá do Brasil para ouvir história de chave, e olha o que eu estou contando agora, a história do pastor. Então, ele foi em outra sala do departamento infantil, abriu a porta, e ele foi abrindo muitas portas, impressionante, irmãos, ele foi abrindo, e ali o Espírito Santo falou com ele,
você vai ser o pastor dessa igreja. Você vai assumir essa igreja. Só que quando ele assumiu a igreja, de 11 mil, a igreja foi para 8 mil membros. 3 mil saíram, porque era uma igreja tradicional. As pessoas iam com a fachada do pai. Mas ainda assim, ele tinha aquela chave, que era a chave mestra. A chave mestra, ela abre todas as portas. Ela abre todas as portas. E eu quero falar uma coisa para você, irmãos, diante dessa história, para você, para minha vida, para nós aqui. Cada porta dessa é uma área da sua vida. É um caminho para você. Mas se eu e você, nós não tivermos a chave principal, chamada Espírito Santo, nos ajudando, nos dando esse segredo, não adianta. Por isso eu e você, nós precisamos ter essa chave mestra dentro do nosso coração, e você tem. Por isso que na hora que você se deparar com uma porta fechada, você vai bater, você vai pensar, cadê a chave? Você tem a chave. Amém? Você toma posse, então fala, eu tenho a chave. Mais uma vez, eu tenho a chave. 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 E a última vez, eu tenho a chave. Profeticamente, você falou 8 vezes, porque são 7 portas, mas a chave, a 8ª, é a principal, é a mestra, a chave do Espírito Santo. Todas essas 7 portas aqui é uma chave, mas você precisa da principal, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor na sua e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O tema proposto, a chave aqui, é uma chave que eu estava pensando um pouquinho do que eu vi, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu não anotei errado, que nós tivemos 2 dias aqui. O primeiro dia foi sobre servir, é isso? Ou foi adoração? E o segundo, expansão, adoração e expansão. Aí tem outras chaves que serão liberadas aqui, mas a de hoje, aquilo que nós vamos falar, na verdade, é muito importante você entender. E eu quero ser o mais simples possível, eu quero ser o mais objetivo possível, mas eu não quero perder tempo, eu não quero ter vindo aqui só para ocupar o espaço aqui. Não, eu quero realmente trazer uma mensagem prática para a sua vida, prática para você, mas acima de tudo, irmãos, ela eficaz para o reino de Deus, eficaz para a igreja. Nós precisamos entender, hoje igreja essa e outras igrejas, elas não são igrejas, não serão igrejas, e as que foram, não foram igrejas sem pessoas. É ou não é? Tem como ter esse culto aqui sem tiver só eu pregando aqui para as paredes? Não tem. Na pandemia nós ficamos com aquela sensação de, ao mesmo tempo, pregando para ninguém, pregando para uma multidão, porque pregava aqui, a telinha na telinha e todo mundo em casa. Mas isso não é igreja. Com todo respeito, irmãos, eu sou fã do online, eu sou fã do digital, e é um recurso. Olha, a pandemia nos ajudou nesse sentido, abriu o leque, quem não pode, glória a Deus. Mas teve um dia que eu estava assistindo o culto em casa, porque eu não estava pregando e tal, eu estava em casa. Aí eu deitei no chão com a coberta e o travesseiro para assistir o culto. Quem fez isso? Ninguém, vocês são santos demais, gente. Meu Deus, o povo daqui é diferente, hein? Brincadeira. E eu deitei. A Luciana falou, nossa, Cleito, você está se esfriando na fé. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Você tem que ter reverência, temor, sei o que e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, não é? Porque deitado, então eu não curto isso. Mas amém. Agora, aonde que eu e você somos aperfeiçoados? Aqui, irmãos. Sabe como? Chega ali no estacionamento. Não, vamos no estacionamento não. Vamos pensar na cadeira.
eu não sei aqui, mas lá em Barueri acontece muito isso. As pessoas gostam de sentar na mesma cadeira sempre. E elas acham que é delas, não é? Você olha ali, o João está lá. No dia que ele tiver, aconteceu alguma coisa. Porque ele senta naquele lugar. Aí só que se ele chegar lá e tiver alguém sentado no lugar dele, ele vai ficar meio chateado. Vai falar, não é possível, como pode? Eu estou nessa igreja há 30 anos, o cara sentou no meu lugar. Não é? Aí é a hora que nós somos tratados. É a hora que eu sou tratado. É a hora que eu chego aqui, eu vou estacionar aqui na frente o carro, o irmão vem estacionar na minha frente. Abre a porta do carro e desce e não fala nem a paz do Senhor. Aí você, ai meu Deus do céu, não é? Mas o que acontece? É hora de ser tratado. É na igreja que nós crescemos, nós somos aperfeiçoados aqui uns com os outros. É a ferro afiando ferro. Sim ou não? Então, queridos, não tem como, nós não vamos avançar sem pessoas, sem a igreja crescendo, a igreja se expandindo, implantando núcleo. Agora, o que a Bíblia tem para falar a respeito disso? Qual é a chave que nós vamos liberar hoje para você e nós realmente fazermos dessa igreja, não só uma igreja de ir e vir, mas uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vive a verdade, mas uma igreja que está acima de tudo em relacionamento, comunhão. Não é comunhão só de bater papo não, irmãos, de comer churrasco, que isso é bom demais, mas é relacionamento, é estarmos juntos, estarmos ligados uns nos outros, estarmos firmados, porque sabe o que vai firmar você? É esse relacionamento mesmo. Eu não vou muito com a cara daquilo ali, vai lá, começa aí, daqui a pouco você vai. Porém, a Bíblia tem, na verdade, um caminho para isso. E o que eu quero falar com você é sobre discipulado e pastoreio. É uma chave que talvez você pense assim, mas para que eu preciso dessa chave? Você vai entender aqui hoje. Você vai entender. E muitos de nós, às vezes, entendemos de forma equivocada, de forma errada, de forma mal interpretada, e não vamos na palavra para entender o que a palavra fala a respeito dos dois assuntos. Mas é bíblico, irmãos. Quantos aqui são pastoreados? Quantos são? E aí a metade, a conta não fecha. Quantos são pastoreados aqui? Todos nós, tem aqui um apóstolo, tem o pastor, tem o irmão, todos nós somos. Precisamos ser pastoreados. Agora, uma vez que eu sou pastoreado, também preciso aprender a pastorear. Eu não posso só querer ser pastoreado. Não é gostoso receber aconselhamento? Sim ou não? Irmãos, é de graça, não precisa nem pagar. Hoje, se for na consulta com o psicólogo, é uma nota. A senhora então, eu não sei quanto a senhora cobra, mas tudo bem. Mas os irmãos aqui têm de graça. E não é gostoso? Não é? Agora, a questão é que nós precisamos aprender a pastorear outras pessoas. E também nós precisamos entender o que é o discipulado, para que serve, qual a função dele, qual o objetivo dele. Então nós vamos avançar em cima disso, e eu quero que você, na verdade, abre bem teu coração. Nós vamos ser bem breves aqui, até 2 da manhã, brincadeira, irmãos. Não, pelo amor de Deus, vai ser rápido. Tem uma frase que eu quero que você preste bem atenção, diz assim: não ter expectativa é errado, porém, mais errado ainda é ter a expectativa com a motivação errada. Não ter expectativa é errado, porém, mais errado ainda é ter a expectativa com a motivação errada. Veja bem, o que acontece quando você se converteu, quando você aceitou Jesus,
quando você levantou as suas mãos, você criou uma expectativa. Expectativa de que a sua vida ia ser melhor, expectativa de que as coisas iam mudar, expectativa de que algo ia acontecer, sim ou não? Nós criamos expectativa em Deus, mas também criamos expectativa em pessoas. Não tem jeito, irmãos. Hoje nós criamos expectativas em Deus, mas criamos expectativa em pessoas. Eu quero saber o que aquela igreja tem, o que os irmãos têm, o que o apóstolo pode falar, o que eu posso receber, expectativa. Agora, qual o problema da expectativa? A questão é que a expectativa correta, ok, mas a expectativa errada lá atrás, por favor, frustração. Expectativa errada causa frustração. Isso é muito importante você entender esse pano de fundo, porque você vai falar, pastor, mas o que tem a ver expectativa, frustração com discipulado, pastor? Eu vou chegar lá. Mas presta bem atenção, porque a frustração, ela só é gerada em cima de uma expectativa errada. Expectativa errada. Essa é a questão. Se eu tiver a expectativa correta, eu não vou me frustrar, eu não vou me decepcionar, eu não vou chutar o pau da barraca. Então eu quero dizer uma coisa para você, porque muitas vezes nós estamos, digamos assim, nós queremos receber, nós queremos ir para a igreja, nós queremos buscar o Senhor, nós queremos entregar nossas ofertas, nós queremos, mas quando nós ouvimos falar de pastorear pessoas, de cuidar de pessoas, de aconselhar pessoas, de discipular pessoas, de estar junto com pessoas, nós corremos, nós não queremos, porque nós podemos ter sido frustrados, mas eu creio que hoje há uma unção nesse lugar de cura, mais do que a chave que você precisa. Talvez a chave que você precisa tenha um segredo, chamado cura. A cura, ela é importante no processo, porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. O reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela vai se expandir, amém? Mas ela vai se expandir com pessoas, e pessoas muitas vezes frustradas, machucadas, decepcionadas, abatidas, tristes, animadas. E aí o que nós precisamos? Nós precisamos ser pessoas que vamos ser curados, sarados, transformados, para ir curar outras pessoas. Irmãos, não espere chegar naquela porta ali, aos domingos, pessoas convertendo aqui, com tudo resolvido. Pastor, que palavra horrível, contrária, eu não acredito, irmãos. Pode ser que a pessoa vai estar 100%, 99%, mas numa área talvez ela tem que resolver. Agora ela vem com expectativa de ser curada, de ser ajudada, de ser treinada, de ser valorizada, igreja é isso. Tem tanta coisa para fazer nessa igreja, tem tantas coisas para tantas áreas para a gente trabalhar aqui, tem tantas coisas para fazer, mas as pessoas não vão chegar aqui trabalhando, não é? As pessoas não vão chegar aqui trabalhando, as pessoas vão chegar aqui primeiro interessadas em ser curadas. E aí que entra o pastoreamento. E o pastoreamento, na verdade, eu diria que ele é necessário, porque, entenda isso, apóstolo, nós não vamos chegar num ambiente, num nível, na verdade, de conquista, se nós não levarmos as pessoas a serem curadas, a crescerem, porque as pessoas vão chegar, vão ter suas dificuldades, nós vamos levar, à medida que elas chegam, daqui a pouco elas começam a dar retorno, e não é retorno para nós. Quando eu falo de retorno, nós não estamos falando de retorno para nós não, porque não tem nada a ver com a gente. Se eu não estiver aqui, o apóstolo não estiver aqui, a igreja funciona até às vezes melhor que a gente, só que Deus colocou ele aqui para ser o anjo desse lugar, e até Deus, né? Então é ele que coordena. Agora veja bem,
as pessoas, elas vão dar retorno, mas elas vão dar retorno com o tempo. O Cadu está aqui com a gente, quantos anos, Cadu? Uns 35 já? 18 anos que eu caminho com esse cara. Pois é. Mas o Cadu, ele é uma bênção. Sandrinha, então nem se fala. 18 anos que caminhamos juntos. Eu estou 27 anos, pastor Gumer. Irmãos, é muito gostoso. Mas eu não cheguei lá resolvido. Muito pelo contrário, casamento destruído, adultério, vida bagunçada, financeiro, um monte de coisa. E o pastor Gumer, o que ele começou a fazer comigo? Ele começou a me pastorear. E pastoreamento é coisa, hoje está mais simples ainda. Você precisa pensar assim: eu posso pastorear alguém? Pode, deve. Um café que você toma com alguém, você está pastoreando essa pessoa. Quantas vezes você senta com alguém que está querendo tirar a vida, não sei o que, e isso e aquilo, um monte de blá blá blá. Um café muda a história da pessoa, o bolo mudou a história. Então, irmãos, é isso. O problema é que nós pensamos assim: não, mas se eu for pastorear esse cara, eu vou ter que carregar ele nas costas. Isso é um engano. Eu não posso mudar ninguém. O grande engano é esse, ter que querer mudar as pessoas, e nós não mudamos ninguém. Amém? Agora, vamos avançar aqui, porque eu quero ministrar em cima de Jesus e os discípulos. Veja bem, não tem nenhuma história mais clássica para falar de pastoreio e discipulado do que Jesus, é bíblico. E lá em Lucas 6, aleluia, Lucas 6, 12 a 16, vamos lá então. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Olha o que aconteceu aqui. Jesus, ele tinha uma expectativa, porque assim como você tem expectativa na igreja, no pastor, naquilo que você pode receber, eu vou falar uma coisa para você: essa igreja tem expectativa com você. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. A igreja tem uma expectativa com você. E a expectativa não é porque nós nos enganamos. Mas eu tenho que expectativa comigo? O que eu tenho para fazer? Não, é Deus. Nós temos que implantar o reino, nós temos que ganhar as pessoas, ganhar vidas, ganhar gente aqui dessa região. Então essa igreja tem expectativa. Jesus, ele tinha expectativa com os discípulos. Ninguém passa uma noite inteira orando para convocar 12 pessoas sem expectativa. Sim ou não? Não, Jesus tinha expectativa. Jesus, ele foi lá, ele orou, ele pensou, ele planejou, ele estudou, ele ficou lá e amanheceu o dia, escolheu 12 pessoas. Ele escolheu os discípulos. Ele escolheu os caras. Ele escolheu os, digamos assim, aos olhos espirituais, não aos olhos humanos, ele escolheu os melhores. Ele escolheu quem ia ajudar, quem ia fazer com que as coisas acontecessem. Agora, qual era a expectativa de Jesus? A expectativa de Jesus tinha uma expectativa prática com os discípulos. Qual era? Porque uma coisa, querido, que você e eu, nós precisamos entender, assim como eu quero que você entenda uma coisa: uma vez que você está curado, você não vai ficar com a expectativa errada, você vai ficar com a expectativa correta, porque se tem expectativa correta, ok, você vai olhar para frente e vai avançar. Agora, a partir do momento que você faz parte
dessa igreja, dessa denominação, dessa liderança, dessa tribo, você precisa entender uma coisa: há uma expectativa com você. Amém? Você está recebendo uma chave aqui, de você aprender a pastorear pessoas e também a discipular pessoas, a cuidar de pessoas. Isso é importante, porque o apóstolo aqui, com a sua liderança, não consegue cuidar de todo mundo. Mas se eu sou responsável de pegar na mão do Cadu e levar o Cadu comigo, cara, acabou. Ele vai olhar e falar: Cleito, glória a Deus, já está fazendo sua parte. Não precisa fazer mais. Obrigado, o Cadu está com você, beleza, parabéns. Há uma expectativa. Agora, qual era a expectativa de Jesus? Então, eu quero que você coloque na sua cabeça: qual é a expectativa que a igreja tem comigo? O que eu tenho para fazer, irmãos? Nós temos um trabalho para fazer nesse lugar. Irmãos, nós temos que ser inconformados, como nós ouvimos aqui, foi falado que ontem, cadeiras vazias, não pode ter, a igreja precisa andar, avançar, caminhar, e nós não vamos avançar, essas pessoas não, elas querem entrar naquelas portas e serem bem recebidas. É ou não é? Quer o sorriso. Ah, pastor, mas eu também estou cheio de problema. Amém, irmãos, você chegou, ok, você ora, você vai lá no pastoreio, bate um papo, e vida segue, você vai pastorear outros e vida segue. Agora o problema é nós ficarmos ali, chorando as pitangas o resto da vida e não fazemos nada. Deus está nos chacoalhando esses dias, para nós ganharmos esse lugar, para nós amarmos as pessoas, para nós evangelizarmos as pessoas, para nós pastorearmos as pessoas, para nós discipularmos as pessoas, e isso é bíblico, irmãos, é bíblico. Quantas horas, se um pastor fosse colocar em horas, porque um piloto de avião, o que define ele lá, quantas horas esse piloto de avião já voou? Sei lá, milhões, não sei quantas horas um pastor, nós não fizemos essa conta, mas quantas horas de gabinete, irmãos, e glória a Deus, estamos aqui vivos. Morreu? Não, nós somos vivos. Tem hora que dá vontade até de morrer para não atender a pessoa, irmãos. Você vê aquele ali: pastor, a secretária fala: pastor, tem uma pessoa querendo falar com você. Falei: meu Deus do céu, Senhor. Teve um dia, irmãos, estava lá na igreja, estava em reunião e tal, resolvendo um monte de coisa, que pastor também quer resolver tudo, às vezes não, vocês não, é que eu acho que eu tenho que resolver tudo. Aí, eu estava resolvendo lá, a secretária: tem uma mulher, não vou falar o nome para não ficar aqui, o Cadu não saber quem é, quer falar com você, pastor, com o senhor. Eu falei: mas eu estou em reunião agora e tal. Não, mas ela já está vindo para cá. Eu falei: como assim? Não, mas ela só falou que queria falar com o senhor, desligou o telefone e está vindo. Passou 15 minutos, a mulher apertou a campainha da igreja. Abriram, ela nem falou com ninguém, desse jeito. Ela entrou, foi na minha sala lá, colocou o dedo na minha cara: é sua culpa, não sei o quê, pai. Eu falei: mano, calma, vamos relaxar. Nós estamos juntos e tal. Sabe, irmãos, ossos do ofício. É claro que nós trouxemos aquela situação, a Lu sabe de quem eu estou falando, sabe do cenário. Outro dia eu estava lá também, a Luciana num pastoreio, nervoso, irmãos. Não eu nervoso, o pastoreio que era nervoso. O irmão começou a gritar comigo, e bateu na mesa, e tal, e essa igreja aqui não sei o que, e tal, e vocês não mudam, e se não mudar eu vou sair. Acontece, irmãos, num outro nível, maior, sei lá. Aí eu falei: irmão, quer sair? Não, brincadeira, não falei, mas deu vontade, irmãos. E engoli seco aquele dia. Aí trouxe para o Espírito, levamos para a Bíblia, e depois o cara saiu chorando, pediu perdão, e vida que segue. Mas esse é o papel do pastor, não é?
Irmãos, é fácil pastorear? Não é. Você pastoreia o cara da 1 da manhã, da meia-noite até 6 da manhã, no outro dia ele apunhala pelas costas. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Nós não podemos olhar para essas coisas. Há uma expectativa. E a Bíblia fala que há uma ardente expectativa dessa geração, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você somos esses filhos, irmãos. Eu sei que talvez você está aqui frustrado, mas você pode ser curado, você pode ser pastoreado por alguém, conversar com alguém e pastorear outras pessoas. Há uma expectativa, Jesus tinha expectativa. Agora, qual era a expectativa? Lá em Lucas 24, 45, diz assim: então lhes abriu o entendimento, até o 49, para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Qual era a expectativa de Jesus? Está aqui, ó. Assim está escrito que Cristo tinha de sofrer no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Grajaú está em alguma nação, sim ou não? Então, gente, essa palavra é para você. É para você. Aí, começando em Jerusalém, e assim por diante, vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Irmãos, Jesus tinha expectativa? Tinha. Qual era a expectativa? Que fosse pregado em todas as nações. Há uma expectativa e você precisa saber disso. Amém? E eu quero falar uma coisa com você. Nós estamos muitas vezes com a expectativa de apenas sermos seguidores de Jesus. O que é um seguidor de Jesus? É uma pessoa que não se envolve, é uma pessoa que não tem comprometimento, é uma pessoa que não está nem aí para a igreja, para as pessoas, para o reino. O mundo está se acabando e vida segue. Eu quero falar uma coisa para você: seja um discípulo, não um seguidor. Seja um discípulo, não apenas um seguidor. É isso que Jesus espera de nós, queridos. Discípulo, veja bem, ele está muito interessado no que ele pode fazer pela igreja, o que ele pode fazer pelo reino, o que ele pode fazer pelas pessoas. Seguidores estão interessados no que podem fazer por ele. De que lado você quer ficar? Seja um discípulo. Seja um discípulo de Jesus, seja alguém que realmente não está interessado só em seguir, só vir aqui de domingo, não, e eu sei que você já não é, porque você está aqui numa terça-feira e Deus já está realmente fazendo algo na sua vida. Eu quero te encorajar, você a continuar, a ser firme. Parabéns pela sua vida, isso já mostra uma atitude diferente de milhares. Enquanto, de verdade, irmãos, não tem nada com isso, mas tem muita gente que está viajando hoje, glória a Deus, mas vocês vieram para cá. Eu poderia falar de cada um dos discípulos, mas eu não tenho como falar de todos os discípulos. Eu vou falar só de Pedro, rapidinho aqui. Pedro não era apenas um seguidor de Jesus. Pedro era um discípulo. E Pedro, assim como discípulo, ele também tinha expectativa com Jesus. Não é errado você ter expectativa. O problema é ter a expectativa errada. Essa é a grande questão. Só que quando Pedro era incrível, irmãos, mas quando ele se aproxima de Jesus, e ele tem lá uma atitude, lá em Mateus 16, 23, irmãos, Mateus 16, 23, vocês estão aí? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, meu amigo. Não é isso que está. Saia da minha frente, Satanás. Imagina você, tem uma expectativa, e de repente, você fala: eu vou para a igreja,
eu vou agora crescer nessa igreja, eu vou chegar lá, eu vou cantar, eu vou tocar bateria, eu vou ser vou ajudar a pastorear, eu vou discipular, eu vou cuidar, eu vou ir atrás das pessoas, e de repente, você ouve essa palavra. Como você ia se sentir? Frustrado, decepcionado. Não é possível, eu estou dando a minha vida aqui, agora Pedro, ele tinha expectativa com Jesus, mas na primeira vez, no primeiro contato aqui, ele já aprontou homem, Jesus já fala para ele, sai da minha frente, Satanás. Ele é chamado de Satanás por Jesus. Agora, Pedro não era apenas um seguidor, ele era um discípulo. Discípulo e seguidor tem diferenças, porque o discípulo, ele sabe ouvir o seu pastor, ele sabe que às vezes um puxão de orelha, às vezes uma exortação, às vezes uma correção, faz parte do processo, e ele não vai virar as costas, ele não vai embora, ele não vai ficar emburrado, ele não vai ficar de cara feia, ele não vai, não, agora eu não vou mais cuidar das pessoas, agora eu não vou mais liderar célula, agora eu não vou mais para a igreja, agora eu não cuido mais do estacionamento, agora eu não cuido mais da salinha, puxou minha orelha. Não, irmãos, se eu sou discípulo, eu entendo que faz parte do processo do meu crescimento, a exortação, o amor, a orientação, a disciplina. Nós precisamos caminhar, falar, Cleito, vamos lá, vamos correr, cara, vamos sair do lugar, vamos avançar. Eu lembro uma vez o pastor Gumer chegou, ele pediu para, eu estava aí, não era pastor tempo integral, eu nem era pastor, nem era tempo integral, não estava ativo na igreja, né, como eu sou hoje. Ele me ligou, me convidando para ir num evento, e aí eu falei assim para ele, que eu ia, falei, não, eu vou nesse evento, e aí no dia do evento, ele me liga, na sexta-feira, amanhã eu passo aí para te pegar, eu falei, não pastor, eu não vou. Mas como assim você não vai? Eu falei, não vou, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu vou sair, era um sabadão, irmãos, eu ia ficar no evento lá, ouvindo um monte de coisa, estava começando, não vou pastor. Aí, ok, ficou por isso mesmo. Aí passou um dia, passou uma outra situação, ele me convidou para ir em outro lugar. Passou um mês antes, esse lugar era assim um pouco longe. Eu, pastor, não vou. Não, você está de brincadeira. Você não vai? Eu falei, pastor, não vou, cara, me desculpa. Amém, pastor foi na terceira. Me convidou para ir num encontro. Você vê, eu estava sendo pastoreado ali, começando minha vida. Eu vou no encontro, pastor. Quanto é? Paguei. No dia do encontro, eu arrumei uma viagem para não ir, irmãos. Falei, não, eu não vou não nesse encontro, sai fora. Eu vou ficar na viagem, né, Lu? Aí o pastor me liga. Você vai lá na edificação do encontro? Eu falei, pastor, não vou. Mas por quê? Não, porque eu vou viajar. Viajar? Ah, não. Você já disse uma vez não, de 2 vezes, essa você não vai, você vai nesse encontro sim, nem que for amarrado, eu vou pegar você está de brincadeira comigo, Deus vai levantar a sua vida, um dia quando você estiver lá na frente, coisas grandes, você vai dizer não, desse jeito, foi ou não foi, Lu? Me deu uma dor de barriga, irmão, sem brincadeira, eu fiquei uns 3 dias, eu fiquei uns 3 dias, né, Lu? Alan, não estou brincando, a Lu sabe, me deu uma dor de barriga porque eu comecei a passar mal, porque ele nunca tinha falado aquilo, não, você vai. Sabe, irmãos, aquilo foi importante. Eu fui para o encontro, Deus mudou minha vida, enfim, glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus, assim eu tomo água. Irmãos, há momentos que nós temos que ser firmes. Agora veja bem, não é porque ele é meu líder, que ele manda em mim, não é nada disso, é para o nosso bem, puxa, para o encontro, é coisa para o meu próprio bem. E eu cheguei para ele e falei, pastor, eu quero ser treinado para ser um pastor um dia, então você quer? Então esse é o caminho, é um preço diferente. Jesus também tinha expectativa com Pedro, mas você sabe da história. Pedro, vamos lá Pedro, vou treinar você para ser quem? Um discípulo, para ser um discipulador, para ser o cara, para ganhar gente, para ir na frente. Aí Pedro vai na primeira vez e já
corta a orelha do cara. Meu Deus do céu. Imagina que Jesus falou, deu ruim. Eu orei a noite inteira, escolhi 12 e esse maluco vem aqui cortar a orelha do povo. Expectativa, Jesus deve ter pensado, ai meu Deus, agora fico pensando, irmãos, se fosse eu, se fosse eu com Pedro, desculpa Pedrão, tem outro na fila, tem um monte de gente aí, e aqui eu quero abrir um parênteses e fechar rapidinho. Esse está sendo, ou talvez seja o maior, puxa, eu não sei se essa palavra é correta, mas esse é o maior perigo da igreja, de substituir. Nós não podemos ir substituindo as pessoas, porque pessoas não são pedras, não são um vaso, não é um equipamento, não é um teclado, pessoa, é alma, é vida. Esse é o segredo do pastoreio, esse é o segredo do discipulado, não dá para substituir, nós temos que insistir, foi o que Jesus fez. Aí Jesus insiste, Pedro, o que ele faz? Nega Jesus 3 vezes. Ele falou, não é possível, escolhi o cara errado. Você conta com ele, você fala, vamos lá, você vai ser o cara, você vai ser o próximo pastor, você vai ser o apóstolo, você vai ser o cara que vai cuidar desse prédio, você que vai assumir esse campus, e não sei o quê, e de repente o cara diz não, pisa na bola. O que você faz? Esse é o segredo do discipulado, irmãos, é não desistir das pessoas, é não desistir de ninguém, é ir até o fim com elas. Agora, há um momento que cada pessoa tem seu livre-arbítrio, isso eu não posso mudar, o Cadu não pode, o Alan, ninguém pode mudar, mas uma coisa é certa, discipulado, pastoreamento, essa chave que você está recebendo, ela exige um preço, exige maturidade, mas nós precisamos entender, assim como você deseja que as pessoas insistam com você, e há uma expectativa no nosso coração, sim ou não? Porque nós vamos errar, e alguém pode me ajudar nesse processo, assim, também você precisa insistir com as pessoas. Chamei a pessoa para vir aqui nos 7 dias proféticos, e ela não quis vir, chama amanhã de novo. Estou chamando para vir na igreja, ela não vem, chama de novo domingo. Eu oro por ela a vida toda, agora nem vou orar mais também, vou orar por outro. Continuo orando, irmãos. Eu me converti com 21 anos, a minha mãe orava todos os dias por mim. Falei, mãe, um dia eu me converto. É importante. Agora, por que Jesus insistiu com Pedro? Por quê? Por quê, irmãos? Mateus 16, 18. Diz assim, também eu lhe digo que você é Pedro. Presta atenção nisso. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele chama Pedro pelo nome. Eu e você temos uma identidade, irmãos. Você tem uma identidade, 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 nós temos uma identidade. E aqui nessa igreja, você não está sendo chamado para ser pastorear pessoas, ou discipular pessoas, ou cuidar de pessoas, e simplesmente vai ser conhecido como cuidador de gente. Não. Eu tenho certeza que não, porque eu conheço o caráter dessa liderança. Você está sendo chamado para ser o Antônio que cuida do rebanho, o João que cuida, o fulano que cuida, o Beltrano, a Maria, a Adriana e assim por diante. Você tem um nome, Jesus te chama pelo nome, há uma identidade em você. Queridos, quando nós somos
pastoreados, quando nós somos discipulados por uma igreja, por um grupo de irmãos, a nossa identidade é restaurada, você é valorizado, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa importante. Nós estamos num tempo, irmãos, aonde comprar é mais interessante do que investir. Não tem pastor? Compra um pastor. Manda vir aqui, paga quanto para ele? Compra um líder, compra um músico, compra não sei quem, compra isso. Não é uma brincadeira, gente. Vamos formar pessoas. Quantos anos você está aqui com o apóstolo? 15 anos, está aqui desde o começo, está aí pagando preço, e outros aqui. Agora veja bem. Sabe de uma coisa? Vamos contratar. Irmãos, eu vi igreja, com todo o respeito, tá? Eu falei, isso é uma tragédia, contratando pastor. Nos Estados Unidos isso é normal, aqui no Brasil eu achei um absurdo, porque eu tenho que formar, eu tenho que treinar, eu tenho o cara tem que ter o DNA dessa igreja, tem que pensar igual, tem que ter o mesmo coração, tem que andar junto, não dá para comprar ninguém, não estou dizendo que você não pode investir num técnico de som, você pode ter equipe preparada, isso tudo é normal, nós vamos precisar de pessoas, mas gente, discípulo não tem como comprar, discípulo você tem que fazer, tem que ir atrás, tem que investir, é mais fácil trocar do que acreditar, troca, põe outro. Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus chama Pedro pelo nome. Jesus não desistiu de Pedro, sabe por quê? Porque tinha um propósito, e você sabe qual é o propósito. Mateus 4,18, já estou caminhando para o final. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Eu os farei pescadores de homens. Sabe por que Pedro não desistiu de Jesus? Porque ele recebeu uma promessa. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Aqui aconteceu algo poderoso. Pedro estava ali pescando piaba, peixinho, sardinha, manjubinha, mas ele é chamado agora para pescar pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você trocaria o que por uma alma? Você trocaria o que por uma pessoa? Você trocaria o que por uma vida, irmãos? O que você daria por alguém? O que você faria? Imagina você na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, que loucura você é capaz de fazer para pastorear alguém? Pastor, mas explica o que é pastorear. Sabe o que é pastorear? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa, e eu decidi, a Lu sabe disso, eu tinha um radinho, na época era um radinho, peguei o radinho, levava para a empresa, 8 horas o expediente começava, eu colocava o radinho em cima da mesa, tocava um louvor, o pessoal sentava, ouvia esse louvor, e eu falava assim: agora eu vou pastorear vocês. Pastorear? Eu não sou pastor, mas eu vou pastorear, eu vou conversar, vamos bater papo, vamos falar de Jesus, da Bíblia. Irmãos, foi um bom tempo fazendo isso. Nessa empresa nós ganhamos muitas pessoas para Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus, pastoreando pessoas.
Hoje nós temos o Cadu e a Sandra, que são os nossos discípulos regulares. Por que eles são discípulos regulares? Porque é um ministério, o Cadu tem uma multidão debaixo dele, o Cadu é líder dos casais, da família, cuida dos encontros, cuida dos eventos, cuida de uma multidão de coisas lá da igreja. Exige um discipulado. Mas nós temos pessoas que nós temos pastoreado no nosso Life Group. Você sabia que eu lidero o Life Group? Junto com a Lu, nós temos um Life Group na nossa casa, uma célula. Pastor, não é possível, você não tem que fazer. Irmãos, o que eu tenho que fazer é pastorear pessoas. É discipular pessoas, é cuidar de pessoas. Toda quarta-feira minha casa enche de gente. Aí as pessoas ficam conversando, vão embora, depois acaba o life, manda mensagem, aí no outro dia manda mensagem, e nós vamos pastoreando o povo no WhatsApp. Toma um café, cada 2 meses com um, 3 meses com outro, aí daqui a pouco estoura uma bomba no casamento, nós vamos lá, corpo de bombeiro, apaga, né, Cadu? Cadu sabe bem como é que é. Pastoreei, esse cara tá vivendo a vida dele, mas está sendo pastoreado. Nós precisamos amar o que Jesus ama, irmãos. Sabe o que Jesus ama? João 21:15 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama mais do que estes outros me amam? Que ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Jesus pergunta hoje para você: como você tem demonstrado amor por Jesus? Irmãos, nós estamos aqui, eu sei que você ama o reino de Deus, você ama essa igreja, você ama essa cidade, você ama esse lugar. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ter sido perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Sabe, queridos, nós estamos num tempo que nós não podemos mais adorar homens, prédios, estrutura, porque tudo isso vai ficar tudo aqui, irmãos, tudo vai ficar. Vocês estão vendo o caos que o mundo está passando, o mundo está vivendo um caos total, destruição, Europa com problema, o Brasil cheio de problema, política bagunçada, e assim vai. Mas a esperança está na igreja, está em você. Uma pessoa, coloca alvo no teu coração de você pastorear uma pessoa. Nós estamos aqui, não sei, 200 pessoas, não sei quantas pessoas tem aqui, mas 300, eu não sei. Se esse ano eu decidir pastorear uma pessoa, cada um de nós vamos chegar no final do ano com o dobro de pessoas. Isso é o mínimo, irmãos, que nós podemos fazer para um Deus tão generoso conosco. Sabe, vamos sair do Netflix, gente. Vamos sair do WhatsApp, vamos parar de ver TikTok, vamos parar de ver Instagram, vamos cuidar do povo, vamos ser crente de verdade. Não tem nada demais, sabe, de vez em quando você entrar, eu também gosto de vez em quando, mas não é a minha prioridade. Eu estou aqui para fazer discípulos, cuidar de gente, porque o tempo está passando, irmãos. E eu quero concluir dizendo uma coisa: você precisa ter expectativa através do Espírito Santo. Porque eu vou ser sincero, nós somos sinceros aqui, nós não temos condição de cuidar de ninguém, irmãos. Se você olhar para a minha vida, apóstolo Alain,
a liderança, você não vai, esquece, eles são lindos, maravilhosos, simpáticos, sorridentes, mas eles não têm tudo o que vocês precisam, nós não temos tudo o que vocês precisam, e muito pelo contrário, temos tantas áreas para serem aperfeiçoadas, somos tão humanos, né? Hoje o apóstolo aqui revelou a humanidade, porque tem gente que pensa, pastor vai no banheiro, apóstolo então acho que nem vai, né? Se o pastor não vai, imagina o apóstolo, não é? Foi apostólica, né? Sabe, pastor é comum, gente, pastor vai no banheiro. Agora, não tenha expectativa, mas eu quero falar uma coisa para você. Você precisa aprender a lidar com as suas frustrações. Quantos já ouviram a frase assim? Você precisa aprender a lidar com as suas frustrações. Quantos já ouviram? Você tem que aprender a lidar com isso. Eu vou dizer algo para você. Você, ao invés de aprender a lidar com as suas frustrações, aprenda a lidar com as suas expectativas. Corrija ela. Porque enquanto você estiver nessa terra lidando com pessoas, certamente você vai correr o risco de se frustrar. Mas ainda assim, Jesus não desistiu de Pedro. E Pedro não desistiu de Jesus. Eu quero te fazer um convite aqui, irmãos. Eu quero concluir Mateus 16, 15 e 19. Diz assim: ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está a conclusão da mensagem, mas aqui é algo poderoso, é para você pegar agora de vez tudo isso que foi falado. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Nós estamos falando de portas, amém? Recebe a chave aí, irmão. Se fosse uma chave de bênção financeira, pega a chave de cuidar de gente, porque a Bíblia fala que se nós, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. O dia que você entender essa chave, o dia que você entender isso, a sua vida muda, irmãos. Eu entendi isso, um dia eu estava lá, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Opa! Onde que eu busco o reino de Deus? O que eu faço? Tem que cuidar de gente? Eu quero cuidar. Tem que discipular? Eu quero cuidar. Tem que orar? Tem que libertar? Tem que fazer, abrir culto, limpar cadeira? Eu quero fazer, porque eu quero realmente colher essa promessa, buscar primeiro o reino de Deus, e outras coisas serão acrescentadas. Quando você discipula, quando você pastoreia, quando você cuida de gente, a sua vida financeira muda, seu casamento muda, seu trabalho muda, tudo muda na sua vida em nome de Jesus. Agora, olha que interessante isso, essa chave que Pedro recebeu, e eu creio que profeticamente nós estamos aqui recebendo essa chave, irmãos. Pedro foi tirado de pescador de sardinha para ser pescador de homens. Pedro teve a sua identidade restaurada, era apenas mais um pescador, mas agora ele é Pedro, ele é uma pedra, ele é uma rocha, sobre ele vai ser edificado a igreja, irmãos. A identidade dele mudou, o nome dele mudou, ele foi, sabe, é outra pessoa. Talvez Pedro chegou ali na cidade, quem é esse cara? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? Pescava ali um monte de peixe, agora está pescando gente, está com... Irmãos, é isso que Deus vai fazer com você. As pessoas não vão entender, mas é isso que Deus quer fazer. Só que tem uma coisa, essa chave aqui é uma chave que diz assim: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Você não entendeu?
A chave que Pedro recebeu, que nós vamos receber hoje, é profética. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Amém? Recebe aí, irmã, você de preto aí, recebe. Recebe aí. Recebe, vocês todos aqui, recebe. Agora veja bem. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Se Pedro fosse uma pessoa frustrada, essa chave não tinha ido para a mão dele, irmãos. Ah, tá bom, Deus tinha levantado outro. Se Pedro não tivesse tido essa revelação, sabe o que aconteceu, irmãos? Pedro, ele troca uma chave, uma vara de pescar peixe, uma rede, por uma chave que liga e desliga, liga e desliga. Ele troca com Deus. Jesus entrega para ele e fala: essa aqui, ó, esquece essa varinha que você tem aí, agora você tem a chave mestra, que abre todas as portas. E você sabe o final da história. Se Pedro tivesse se frustrado com Jesus, ou Jesus tivesse frustrado com Pedro, 3.000 almas talvez tivesse sido esquecida. Talvez tivesse. Não sei se foi João, podia ser, mas cara, foi Pedro que pregou e 3.000 pessoas se converteram. Porque ele não se frustrou, ele não se decepcionou, ele pastoreou, ele cuidou, ele foi amado, ele foi exortado, ele cortou a orelha, ele negou Jesus, ele foi chamado de Satanás, mas ele chega para Jesus e fala: eis-me aqui, pode me usar, pode fazer o que você quiser, eu quero, eu tomo posse, eu assumo, eu recebo, eu sou discípulo, eu sou discipulador, eu sou líder, eu vou pastorear essa cidade, eu estou aqui para isso, eu quero fazer o que tiver que ser feito, irmãos. É isso. Sabe, queridos, esses dias talvez você está sendo encorajado para você sair de um nível que você nunca imaginou. Eu não estou aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso, essa igreja não está aberta aqui por acaso, os pastores não estão aqui por acaso, irmãos. Nós não fomos levantados como pastores por acaso. Um dia nós ouvimos uma mensagem como essa, sentado nesses bancos, talvez com 20, com 19, com 15, com 18, eu não sei com quantos anos você teve entendimento, revelação, e disse: eis-me aqui, eu quero ser sim um homem que vai cuidar de homem, uma mulher que vai cuidar de mulher, um líder, eu quero ter essa chave nas minhas mãos. Porque se eu não dissesse sim para cuidar de pessoas, irmãos, tudo bem, eu era mais um no meio da multidão, mas Deus ia levantar outro. Mas Deus está querendo te chamar hoje para esse compromisso. E a primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje é colocar um alvo na sua vida. Sabe, o que eu posso fazer? Eu posso abrir um grupo de irmãos no WhatsApp, não é para falar besteira, um falar do outro, brigar com todo mundo, não. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos. Pastoreio. Vamos reunir terça-feira lá em casa para tomar um café, um bolinho? Vamos, bora, todo mundo bolinho, depois ora. Vamos jogar um futebol? Pastoreio. Vamos tomar um lanche? Pastoreio. Vai pastoreando, vai pastoreando, vai pastoreando. Uma hora, essa pessoa cai a ficha, ela quer ser discípulo, ela quer cuidar de gente, abre o coração dela, quer ser um pastor, quer ser um missionário, quer abrir um campus, quer abrir um núcleo, quer ir para outra cidade. Você sabe que nós não éramos apaixonados assim, eu vou falar de mim, não sei os pastores aqui, mas não era apaixonado, desesperado.
mas nós aceitamos o desafio, e à medida que nós somos entrando, cada vez mais, nós somos mergulhando, somos apaixonados. O apóstolo, a liderança aqui da igreja, eles poderiam estar fazendo tantas coisas, mas decidiram abrir mão da vida para estar aqui com essa igreja. Amém? Vou pedir para você ficar em pé, perdão pelo horário. Eu achei que eu não tinha voltado os 2 anos, porque eu sempre termino tarde, mas eu voltei, então é sinal que deu certo, mas vamos ver ano que vem. Mas eu quero falar uma coisa com você, sério, irmãos. Desafie-se esse ano a vir. O que eu vou falar com você aqui é bem difícil, mas eu acho que é possível. Primeira coisa, desafie-se a vir para a igreja todos os domingos. Eu não estou falando isso porque, para mim, o que vai mudar, você vir ou não? De verdade, irmãos, não vai mudar nada. Eu não vou estar aqui para ver. O Alain não vai estar aqui fazendo contabilidade, se veio ou não. É lógico, são importantes. Mas para a sua vida, a comunhão no corpo de Cristo do domingo aqui, ela tem um poder, ela vai ativando em você. Olha como que é coerente. Quantas horas nós temos na semana? Cadu, você que é bom de matemática, é isso aí, essa quantidade mesmo. Contra 1h30, 2 do culto, irmãos. Se a gente deixar de vir uma vez no domingo, pronto. Aí se reúne uma vez por semana e é muito tempo, irmãos. É muito tempo, não dá. Ore todos os dias. E faça um desafio com você. Chega para a liderança dessa igreja. Fala assim, ó. Conta comigo. Eu venho aqui já pelo menos uns mais de 10 anos. Eu vejo muitos irmãos aqui que já estão muito tempo. Tem muitos rostos novos aqui. Mas assume o compromisso, irmãos, de ir até o fim. Fala, pastor, nós vamos até o fim, eu não vou desistir, eu não vou me frustrar, eu não vou sair, eu não vou abandonar o barco, eu vou ficar até o fim, eu vou ir, sabe? Eu vejo o Cadu aqui com a gente, Cadu e a Sandra tão fiéis, tão leais, estão com a gente tantos anos lá, e pagando um preço, e são firmes, estão lá com a gente, não são um tempo integral não, são pastores, mas estão lá com a empresa e são, sabe, fiéis. Agora, é compromisso. Assume compromisso com essa igreja. Deus está assumindo compromisso com você também. Aceite cuidar de pessoas, aceite cuidar de almas, aceite de discipular, aceite pastorear uma pessoa. Amém? Você aceita o desafio aí? Amém? Você está com a chave na mão, agora é hora de você abrir, a hora de abrir mesmo, a hora de colocar essa chave para funcionar, em nome de Jesus.